Graça e paz. Terceira aula do terceiro módulo. E eu quero começar contando duas histórias. Uma história que já deu até filme, todo mundo conhece, a história de Sansão, e a história de Balaão também. Primeiro eu quero contar a história de Balaão. O povo de Deus saiu do Egito, vinha marchando e venceu os reis, Seom, o rei Og, e o rei Balaque estava atemorizado, porque o rei Balaque sabia que Deus vinha com aquele povo e, como ele mesmo diz, vem lambendo tudo. O Deus deles faz com que eles tenham vitória e eles derrubam tudo que tem pela frente. Agora, o rei Balaque sabia de algo que os outros não prestaram atenção. Ele sabia que o que acontecia com aquele povo vinha do mundo espiritual. Ele sabia que era resultado de uma proteção espiritual que Deus, o Deus dos hebreus, dava àquele povo. Então ele sabia que para vencer aquele povo não era apenas necessário montar um exército. Não era necessário apenas preparar armas, mas era necessário trabalhar no mundo espiritual. Então, ele manda chamar Balaão. Balaão era um vidente, um profeta fora da posição. Alguém que tinha entendimento de coisas espirituais, que tinha revelações do mundo espiritual, que Deus falava com ele, mas que estava usando os seus dons e os seus talentos para fazer aquilo que Deus não aprova. E Balaque manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Por que Balaque faz isso? Porque Balaque sabia que se viesse uma maldição, a proteção de Deus acabaria e aquele povo estaria sujeito à influência das trevas e perderia a guerra que vinha ganhando até então. Balaque chama Balaão, oferece recursos para Balaão amaldiçoar aquele povo. E Balaão amaldiçoa. Balaão tenta amaldiçoar. Balaão vai para um lado e tenta amaldiçoar. Mas o que Deus abençoa, homem nenhum pode amaldiçoar. Balaão vai para o outro lado e tenta amaldiçoar. Contra Jacó não vale encantamento. Não consegue amaldiçoar. 3 tentativas para amaldiçoar aquele povo. 3 tentativas para que o vidente lançasse palavras de maldição. Deixa eu fazer um parênteses aí sobre palavras de maldição. A palavra de Deus nos ensina, em Provérbios 28, que a vida e a morte estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. A vida e a morte estão no poder da língua. A boca pode abençoar e a boca pode amaldiçoar. Eu falei, quando falei de morte prematura no vídeo sobre aborto, que Raquel teve uma morte prematura porque fez o que era errado com o seu pai, também com o seu marido, e quando o marido proferiu uma palavra, um decreto, morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão, era Raquel que estava com os ídolos do lar. Então, o decreto valeu. Ela morreu porque havia uma causa. Maldição sem causa não se cumpre. Guarde isso. Se tem maldição, tem uma causa. Não é a maldição que é importante. Importante é a causa que gerou a maldição, porque eliminada a causa, elimina a maldição. Maldição é um sintoma. Maldição é como uma febre. Uma febre é um sintoma de que tem alguma inflamação no organismo. Se uma pessoa vai ao médico com febre, o médico dá um antitérmico e essa febre persiste, a pessoa volta, daqui a pouco o médico vai pedir exame de sangue para ver como estão os anticorpos, se tem uma guerra dentro do corpo, defesa do organismo trabalhando, glóbulos brancos. E aí, se ele encontrar uma infecção que vai ser indicada pelo exame de sangue, ele vai dar um antibiótico,
esse antibiótico já é mais potente do que um antitérmico. Já tem a finalidade de combater uma infecção. Agora, se mesmo depois de tomar o antibiótico, essa pessoa continuar com o mesmo sintoma, que é a febre, só passando a febre durante o período em que o remédio está fazendo efeito, o médico vai fazer uma pesquisa. Aonde está essa infecção? Em que lugar do corpo? No pâncreas, no baço, no fígado, nos rins? Quando trata da infecção, a febre desaparece. Quando trata da causa, a maldição desaparece. O sintoma é a maldição, a causa é o pecado, sempre. A causa é um pecado, ou pessoal ou geracional. Mas vamos voltar para a história. Balaão amaldiçoou o povo 3 vezes, o povo de Israel que vinha marchando na terra prometida. Não conseguiu vitória. Por que não conseguiu? Porque não tinha causa. Ele estava recebendo dinheiro para amaldiçoar um povo que tinha a bênção de Deus e que não estava fazendo nada errado. Estava cumprindo ordens de Deus, marchando rumo à terra prometida. Então, poderia amaldiçoar à vontade. Se você estiver vivendo uma vida reta, se você estiver dentro dos princípios da palavra de Deus, não tem maldição que te pega. Palavra lançada não vai pegar. Palavra de maldição não vai te alcançar. Por quê? Porque não tem causa. A palavra tem poder? Tem. Ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Ela tem poder para edificar e para derrubar. Mas a maldição só acontece se houver uma causa. Às vezes as pessoas procuram apavoradas porque alguém contou que alguém está fazendo uma obra de feitiçaria. E eu pergunto, tem causa para essa obra dar resultado na sua vida? Não, então fique tranquila, pode amarrar a boca de todos os sapos da cidade que não vai acontecer nada com você, não vai. Por quê? Porque Deus protege os seus. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que habita no esconderijo não é o que dá uma passadinha pelo esconderijo. Ele habita, ele faz morada. Ele é alguém que está em permanente contato e comunhão com Deus e vivendo uma vida reta. Então, nada vai acontecer, apenas aquilo que já está programado para a vida dele, para a história dele. Mas vamos lá. Balaão amaldiçoa, não consegue resultado. Em Números 25, fala que Balaão foi embora. Não conseguiu. Desde o 21, ele está tentando amaldiçoar. Em 25, ele não consegue. No final de 24, ele segue o seu caminho. Os últimos versículos o último versículo, 25 do capítulo 24. Então, Balaão se levantou, se foi, voltou para sua terra e também Balaque se foi para o seu caminho. Acabou, frustrado, o contrato para amaldiçoar o povo de Deus e Balaão vai embora. Mas quando você começa o Números 25, o conteúdo de Números 25, está escrito assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira do Senhor se acendeu e aí começou a haver uma praga. A maldição que Balaão tentou várias vezes, sob promessa de ficar rico, lançar, não aconteceu. Mas quando aquele povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas, os habitantes daquela terra, e as filhas dos moabitas começaram a levar os hebreus para os altares dos seus próprios deuses, Baal-peor, Baal, Satanás.
quando começou a levar o povo de Israel para adorar e comer os sacrifícios dos seus deuses, a maldição veio. Deus amaldiçoou o povo. Foi Deus que amaldiçoou o povo. A ira do Senhor acendeu-se contra aquele povo. E aí vem a pergunta: o que aconteceu entre Números 24, final de Números 24 e Números 25? O que houve? O que aconteceu? Que Balaão foi embora e logo em seguida vem o comportamento inadequado daquele povo e Deus pesa a mão sobre aquele povo. Aquele povo é destruído, ele é punido, ele é castigado e amaldiçoado pelo próprio Deus. O que aconteceu? É um mistério entre o final de Números 24 e o começo de Número 25. Mas você vai ter a revelação desse mistério, sabe onde? No livro de Apocalipse. Quando você vai para Apocalipse 2, que você lê a carta à igreja de Pérgamo, você vai ver o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vocês são ótimos, vocês estão mantendo a fé, vocês estão sendo testemunhas da minha vida nesse lugar, mas tenho todavia contra ti algumas coisas. Eis que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Tenho contra ti aqueles que adotam a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? A carta que Jesus escreve à igreja de Pérgamo: tenho contra ti, o que eu tenho contra ti é que alguns no meio de vocês adotam a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? É ensinar Balaque. Ele ensinou Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para levá-los a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Então vamos lá, volta para Números. Antes que Balaão fosse embora, antes que ele saísse da presença de Balaque, ele teve uma conversa com Balaque. Aqui diz que ele ensinou Balaque alguma coisa. Ele era um vidente, era um profeta, conhecia o mundo espiritual e ele sabia que havia um jeito daquele povo ser derrotado. E o jeito daquele povo ser derrotado era a prática da prostituição. Era contaminar os seus corpos. Então eu acredito que ele deve ter dito para Balaque o seguinte: olha, Balaque, não tem jeito de amaldiçoar esse povo com palavras. Não tem jeito, eu vou ficar aqui a vida inteira de um lado para o outro, profetizando a desgraça e não vai acontecer na vida deles. Agora tem um jeito deles criarem uma causa para que a maldição venha sobre eles. E aí não vai ser preciso ninguém amaldiçoar, você não vai precisar pagar ninguém. O próprio Deus vai permitir que o mal venha sobre eles. Então, Balaque, sabe o que você faz? A minha sugestão, eu acredito que Balaão falou isso porque aqui está escrito: ensinou Balaque a armar ciladas, está escrito aqui. Vamos armar uma cilada para eles. Sabe o que você faz? Pega aquelas meninas mais bonitas que tem aqui no meio das moabitas, aquelas prostitutas bem feitas mesmo,
Aquelas meninas com seios grandes, coxas grossas, cabelão negro, olhos negros. Arruma bem essas meninas e manda elas para o lugar onde eles estão acampados. Manda essas meninas para lá. Quando eles verem essas mulheres, eles vão desejar essas mulheres. E aí elas vão seduzi-los. E à medida em que elas conseguirem se tornar uma só carne com eles, eles vão ser contaminados pelos mesmos demônios que estão no corpo delas. Elas são adoradoras de Baal, Baal Peor. Elas estão contaminadas por trevas. E à medida que se tornarem uma só carne, que dormirem, que tiverem conjunção carnal, vai haver uma transferência de demônios. Naquele tempo não tinha camisinha, porque se tivesse, Balaão diria para Balaque, olha, fala para elas não aceitarem camisinha. Mas camisinha não tem problema. Camisinha só segura AIDS, mas não segura demônios. Brincadeiras à parte, vamos voltar. Eu acredito que Balaão disse para Balaque, olha, envia as meninas prostitutas cultuais, aquelas que estão contaminadas por demônios, para seduzirem os hebreus, para dormirem com eles, para eles terem o sexo que contamina e que produz a transferência de demônios. Aí eles vão começar a adorar os deuses delas. Os demônios que vão ser levados para eles vão levá-los a adorar os deuses delas. E aí acabou. Aí eles têm uma causa para serem amaldiçoados. Tenho contra ti aqueles que adotam a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas para ensinar o meu povo a prostituição e a comer coisas consagradas aos ídolos. Quando se tornavam uma só carne, eles tinham o mesmo espírito. E tendo o mesmo espírito, elas eram adoradoras de Baal e eles começam a adorar também. E aí os sacrifícios que elas iam fazer levavam os homens para fazer também. Eu tenho outra história para contar, a história de Sansão. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13 começa assim. Tornando o povo de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Tornando o povo de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Vamos lá. Você já aprendeu nas aulas anteriores que o mundo espiritual precisa de pessoas para agir no mundo natural. Os filisteus sempre representaram a oposição ao povo de Deus e sempre foram adoradores de demônios. Então, os demônios que influenciavam os filisteus, usando os filisteus, tinham autorização para vencer os hebreus quando os hebreus faziam o que era mal perante o Senhor. Então, tem uma balança no mundo espiritual. Tem uma balança. Quando o povo de Deus obedece, o prato da balança onde o inimigo está agindo cai. Quando o povo de Deus desobedece, o prato da balança onde o inimigo está agindo se levanta. Tornado o povo de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Quem entregou o povo de Israel? O Senhor. O Senhor entregou. O Senhor permitiu, é com a permissão de Deus que o inimigo vencia. É com a permissão de Deus. Muito bem, 40 anos de opressão o povo de Israel passou. 40 anos é muito tempo. 40 anos são 2 gerações de 20 anos. O rapaz faz 20 anos, tem um filho, o filho dele faz 20 anos também. 40 anos é tempo demais. Guerra, onde o inimigo vence 40 anos, é tempo demais. Existem famílias que estão sendo assoladas há 40 anos. Existem famílias que estão sendo afligidas por 2, por 3, por 4 gerações. Lembra do povo hebreu preso no cativeiro do Egito?
400 anos. Muito tempo, 40 anos é muito tempo. Quando você vê nações que tiveram guerras por muitos anos, como Angola, por exemplo, na África, a desolação é total. 30 anos houve guerra civil em Angola. 30 anos foi suficiente para destruir aquela nação. Até hoje, eles estão se levantando. Até hoje, existem dificuldades financeiras resultando da guerra. Como era essa guerra? Onde os filisteus venciam o povo de Israel. O povo de Israel plantava e não colhia. O povo de Israel não tinha a mesma capacidade de produzir armas que os filisteus tinham. Porque os filisteus já eram exímios na arte da fundição, armas fortes, escudos, até carros para cavalos eles tinham nas batalhas. Então era uma vitória fácil. Quando Deus permitia, era uma vitória fácil. Mas era quando Deus permitia. O Salmo 81, versículos 12 em diante, 13, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Eu abateria o inimigo. Eu abateria. Deus coloca a mão no peito do inimigo quando andamos na linha. Ele empenha a palavra dele em nos defender. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Mas quando o povo está todo errado, Deus entrega para o inimigo, Deus permite que o inimigo vença, e o inimigo vem com todos os seus demônios. Agora o texto de Juízes capítulo 13 fala que tinha uma mulher estéril, que não tinha filhos, o nome dela não sei, o marido chamava-se Manoá, e ela recebe a visita de um anjo vem anunciar. São poucos os nascimentos na Bíblia anunciados por um anjo. Um anjo vem anunciar o nascimento de João Batista, um anjo anuncia o nascimento de Sansão. E o anjo chega para a mulher e fala: você é estéril, vai conceber, vai dar à luz um filho, e o seu menino vai ser libertador de Israel. Gente, que boa notícia é essa? Imagina um povo cativo há 40 anos e recebe a mulher a visita de um anjo e fala: olha, vai nascer um libertador. Ela sabia o que era um libertador, aquele povo contava histórias de geração por geração. Ela sabia que Moisés era um libertador, livrou o povo do cativeiro de Faraó. Ela sabia que Josué era um libertador, foi vencendo os reis da terra prometida. Ela escuta o anjo falar: você é estéril, mas vai conceber, vai dar à luz um filho, e o teu filho vai ser libertador de Israel. Agora o anjo faz uma recomendação para ela: não beba vinho, bebida forte, nem coma coisa imunda. O menino vai ser nazireu, vai ser consagrado. O nazireado era um voto de consagração. Você não vai cortar o cabelo dele, a cabeça dele não vai ver navalha. Por que não vai ver navalha? Por que o nazireu não cortava o cabelo? Porque o cabelo era o símbolo da consagração. Assim como a aliança é o símbolo do casamento, assim como a aliança é um sinal de um pacto, o cabelo era o sinal do pacto de santificação. Aquele menino vai nascer, o anjo diz para ela: você vai conceber, vai dar à luz um filho, e o teu filho vai libertar Israel do poder dos filisteus. Lógico que ele não ia libertar no dia do nascimento. Se aquele povo estava há 40 anos sendo assolado, ainda ia ficar assolado até o menino crescer. Mas a boa notícia é: ele vai libertar Israel do poder dos filisteus. Ela volta para casa, conta para o marido aquela boa notícia. E o marido quer ver o anjo, quer conversar com o anjo, conferir. O anjo volta, fala com o marido. Eles oferecem um holocausto, um sacrifício. Oferecem um sacrifício para o Senhor como gratidão por aquela boa notícia. E quando aquela chama vem e lambe o sacrifício colocado no altar,
O anjo vai embora na chama e aí eles veem que o negócio era sobrenatural. Aí eles entenderam que aquele homem de Deus que eles viram, porque ela disse, apareceu para mim um homem de Deus, uma figura tremenda. Eles entenderam que era um ser angelical. Agora veja bem, a recomendação do anjo, não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Mulher, a única parte que você vai dar é a casca, é o pacote que vai embalar o espírito que Deus já separou para vir para o seu ventre para ser um libertador. Lembra que eu falei para você na aula sobre aborto, que quando o aborto é praticado não é apenas a pessoa que é eliminada em carne, mas o espírito que veio naquela carne para cumprir um projeto de Deus, não cumpre mais. O plano de Deus é frustrado. Então, o plano de Deus para Sansão, antes de ser colocado no ventre, deu a notícia para a mãe. Ele vai ser um libertador. Ele vai vencer os filisteus. Por que não beba vinho nem bebida forte, nem com uma coisa imunda? Porque a única parte, mãe, que você vai dar é a casca. Assim como a única parte que Maria deu para o espírito que veio para o ventre dela foi a casca, a carne, o pacote. Precisava ter carne para ter legalidade para andar na terra e precisava ter carne para ir para a cruz e derramar o sangue que comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Há uma discussão muito grande se o homem de Deus, a mulher de Deus pode beber, não pode beber, se deve ou não deve beber. Eu quero dizer para você que no Velho Testamento, ao sacerdote era proibido beber vinho ou bebida forte. No Velho Testamento, os sacerdotes eram de uma linhagem. No Novo Testamento, os sacerdotes são todos que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Nós somos um reino sacerdotal, todos somos sacerdotes. Por que o sacerdote não podia beber no Velho Testamento? Porque ele entrava na presença de Deus. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. E ele tinha que separar o santo do profano, aquilo que era profano do que era santo. Porque se ele entrasse na presença de Deus como profano, ele era exterminado, ele morria dentro do Santo dos Santos. Por isso que ele entrava amarrado, uma corda pela sua cintura, e a ponta da corda ficava fora, porque se ele morresse, ninguém poderia entrar para tirar o corpo lá de dentro. Só ele podia chegar na presença do Senhor. Aí puxavam aquela corda, se acontecesse. Todos nós somos sacerdotes. Nós não entramos no Santo dos Santos. Nós somos o Santo dos Santos. O Espírito de Deus habita em nós. Sois morada de Deus, sois casa de Deus. Deus escolheu morar dentro do homem. Recebeis o Espírito Santo e semeis minha testemunha. Recebe o Espírito Santo, o corpo do homem se torna um lugar santo e ele vai ser testemunha do poder de Deus na terra. No tempo da graça é assim. Algumas pessoas dizem, mas aquele vinho multiplicado servido nas bodas de Caná da Galileia era alcoólico. Não era. Sabe por que eu sei que não era? Porque o caráter de Jesus não combina com a ideia de, depois de todo mundo estar de cara cheia numa festa de casamento, ele dar mais álcool para um povo que já deveria estar bêbado. Casamentos duravam 3 dias, 4 dias, dependendo da riqueza da família, até 7 dias. Então, Jesus não daria vinho alcoólico para aquele povo. Aquele texto é um texto profético. A Bíblia está cheia de texto profético apontando para o tempo do fim. Aquele texto, ele nos diz que no final do casamento, no encontro
da noiva com o noivo, no fim de tudo, o melhor vinho vai ser servido, que vai ser o derramar do Espírito Santo na terra, vai encher a terra. Não embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia mostra álcool, sim, todas as vezes que tem um caso de bebida alcoólica na Bíblia, está associado a alguma coisa muito ruim. Noé sai da arca, toma um porre, fica bêbado e a maldição entra na terra de novo. No capítulo 6 do livro de Gênesis, ele é todo certinho. No capítulo 9 do livro de Gênesis, ele é um bêbado. Fica exposto, seu filho expõe a sua nudez. E a partir dali vem a maldição sobre o seu neto, porque o filho peca e o neto e as gerações futuras levam a maldição sobre si. A história de Davi, quando Davi manda chamar Urias do campo de batalha para tentar armar uma cilada para Urias deitar-se com Batseba e achar que ele era o pai da criança, quando ele vê que Urias não quer ir para casa para se deitar com a sua mulher, ele embebeda Urias. Embebeda Urias porque ele acredita que bêbado ele vai perder aquela dignidade toda que ele tem. Porque o álcool corrompe. Muitas pessoas fazem embriagadas o que não fariam sóbrias. A Bíblia também nos conta a história de Ló. Quando Deus exterminou Sodoma e Gomorra, quando a mulher de Ló virou uma estátua de sal, ele escapa com 2 filhas. Ló e 2 filhas. Sabe o que elas fizeram? Embebedaram o seu pai para terem sexo com ele. Abuso sexual incestuoso. É claro que ele não desmaiou, porque se desmaiasse não teria sexo. Ele tinha capacidade para penetrar as suas filhas, mas bêbado ele faz isso. Por que elas embebedaram o pai? Porque sóbrio ele não faria. Enfim, a Bíblia não esconde o que o álcool produz. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia deixa muito claro que da mesma fonte não pode ser água limpa e água suja. Da mesma fonte não pode sair água boa e água ruim, água doce, água amarga, limpa e suja. E aí você imagine que da mesma safra de vinho que saem aqueles que vão ser servidos no casamento, saem as outras garrafas, que um homem vai beber, embriagar-se e vai estuprar a sua filha. Da mesma leva, daquele uísque 12 anos, da mesma safra que o empresário bebe para festejar um bom negócio, que saem aquelas outras garrafas que aquele homem endemoniado bebe e abusa sexualmente de uma criança. Da mesma leva de cerveja, a mesma safra que saem aquelas latinhas geladinhas que o jovem bebe na praia, comerciais, mulheres bonitas falam da cerveja como algo espetacular. Saem aquelas outras garrafas que o rapaz bebeu até embriagar-se. Sai de um churrasco de cara cheia de bebida de cerveja, pega o seu carro, na estrada, na rodovia, ele bate com outro carro e mata uma família inteira que está no outro carro, uma família inteira que nem bebe. Eu implantei um plano de segurança na cidade de Resende. Depois que eu me aposentei da magistratura, eu fui procuradora-geral do município de Resende. E como procuradora-geral, eu implantei um plano de segurança. E esse plano começava fazendo a pesquisa do crime, um mapa do crime na cidade de Resende, um mapeamento do crime. Levantamos dados estatísticos dos fatos criminosos. Para todo lado, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, tudo. E aí fomos tabulando para ver que horário, que faixa etária, qual era o estado etílico da pessoa. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que um índice altíssimo dos crimes
tem como gatilho o álcool. O índice altíssimo de estupro, o homem estava embriagado. O índice altíssimo de briga nas ruas, com lesões corporais graves, estava embriagado. O índice altíssimo de violência doméstica, embriagado. E o índice altíssimo de tudo que é coisa ruim que você possa imaginar. O álcool estava como ingrediente. E como se isso fora pouco, para convencer que aquele que tem o Espírito Santo deve ser separado, deve ser nazireu, consagrado. Como se isso fora pouco, eu vou dizer para você que no ocultismo, todos os lugares de trevas, todos os lugares de feitiçaria, todos os lugares de rituais demoníacos, fazem oferendas com sangue de animais, com flores, com comida e com álcool. E o primeiro ingrediente da lista das oferendas é a bebida alcoólica. Então, queridos, aparte-se daquilo que impede que você seja liberto. Você está fazendo um curso, não apenas para se encher de informação, não apenas para ter conhecimento, mas para experimentar uma grande libertação. E eu vou confessar algo a você. Eu bebia. Eu acreditava que não tinha nenhum problema. Eu acreditava que desde que eu não fosse para o boteco, dentro da minha casa, por que não? Por que não? Até o dia que eu comecei a entender essas coisas. Sabe o que eu fiz? Garrafas e garrafas de presentes, de uísque, de vinhos franceses. Uma juíza ganha tanta coisa, final do ano, cestas de Natal. Eu abri uma por uma e derramei tudo na pia. As garrafas foram todas para o lixo e o líquido foi para o esgoto. Não serve para mim, não serve para minha vida e nem para minha descendência, porque a história familiar minha já tinha vício de toda a natureza. Minha mãe viciada em drogas, meu irmão viciado também, meu avô viciado em cachaça, os primos morreram com cirrose hepática. Não, eu não quero isso para minha vida. Chega, cortei ali, mas volta para a sanção. Não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque ele será nazireu, consagrado, desde o ventre até a morte. Essa era a proposta para o libertador. Fizeram o sacrifício, o anjo foi na chama que veio para o altar. Aí eles entenderam que verdadeiramente era de Deus aquele negócio, porque era um ser angelical que tinha dado notícia para eles. Nasce o menino, que vai ser o libertador de Israel. Nasce Sansão. A Bíblia fala que o Espírito veio sobre ele. É interessante, eu acho fabulosa essa história, porque o Espírito Santo, ele age de várias maneiras. Não existe como colocá-lo dentro de uma caixinha, como por exemplo essa caixinha de lenço que eu tenho aqui. Colocar e falar, olha, você vai ficar desse jeito, nesse quadradinho, vai agir assim. Não. Você não pode limitar o agir e o poder do Espírito Santo. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, o vento sopra onde quer. O que Deus quer fazer pelo seu Espírito, ele faz na terra. O Espírito não vem só para nos revelar os mistérios do reino dos céus. O Espírito não vem só para nos ensinar a dizer, Abba, Pai. Quando falei sobre paternidade, eu falei que o Espírito nos ensina a dizer, Abba, Pai. O Espírito nos dá dons. E que dons ele nos dá? Infinitos dons. Infinitos dons. Quando foram construir o templo, encomendado por Deus, desenhado por Deus, ele deu dom de artesanato para homens fazerem trabalho com pedras preciosas, para polir pedras, para engastar pedras. O Espírito Santo veio para dar tipo dom de joalheria para aqueles homens. E para Sansão, qual foi o dom que o Espírito Santo deu? Força física.
força para brigar. O Espírito Santo veio sobre Sansão para fazer do corpo de Sansão um exército. Ele nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus. Esse é o propósito para o qual ele nasceu. Esse é o ministério que ele vai ter, libertador. E ele vai ser cheio do Espírito Santo para ganhar as batalhas como uma luva na mão de Deus para derrotar o inimigo. E a força física de Sansão era sobrenatural. Quando você vai lendo o livro de Juízes, seguindo Juízes 14, Juízes 13, 14, 15, você vai ver que Sansão sozinho, ele rasgou um leão no meio, abriu a boca de um leão e rasgou um leão, matou. Sansão sozinho, com as mãos, arrancou os portais de uma cidade. Querido, portal de cidade não é igual portal de casa. Imagine madeira maciça, enorme, com espessura, com a dimensão, com peso. Sansão sozinho, com as mãos, arrancou o portal. Sansão sozinho, com as mãos, ele matou 30 homens. 30 homens. Você assiste aqueles filmes onde tem aquele mocinho ninja e os bandidos que também fazem parte, né, daquela prática de luta, você vai ver aquele mocinho ninja sozinho, e derrota 30. Parece piada. Mas Sansão era mais ou menos um ninja. Sansão tinha uma força sobrenatural. Ninguém conseguia segurá-lo. Por quê? Porque o espírito que estava dentro dele era responsável por isso. Deus só precisava de um consagrado, um separado, um limpo, para usá-lo com poder e fazer dele um libertador de Israel. Eu digo que Sansão era o orgulho de Israel, porque os filisteus, apavorados, porque aquele guerreiro vencia todas as batalhas sozinho, os filisteus apavorados recuaram, claro. Sansão sozinho, com uma queixada de jumentos, um pedaço de osso na mão, ele matou 1000 homens. 1000 homens, sozinho. Força sobrenatural do dunamis, da dinamite do céu, que é o Espírito Santo de Deus. Sansão sozinho destruiu a economia dos filisteus. Quando os filisteus estavam vencendo o povo hebreu naqueles 40 anos de opressão permitida por Deus, ninguém colhia o que plantava. O povo hebreu tinha que plantar escondido e colher o trigo em lugares onde os filisteus não veriam, porque os filisteus levavam tudo, destruía tudo, levava o que estava pronto para colher e levava o que já tinha sido colhido. Quando Sansão começa a vencer os filisteus, que a guerra acaba, a alegria vem sobre Israel. No arraial do povo de Deus há louvor. Se não tem guerra, tem festa, tem festa. O povo de Israel estava sofrendo 40 anos com morte de filho, morte de marido, viuvez, orfandade. Agora vem um herói nacional, melhor do que Homem-Aranha, melhor do que Batman, Sansão. Sansão é o orgulho de Israel. Sansão vence todas as batalhas. Sansão faz com que o povo de Deus fique sossegado, não precisa mais preocupar-se com a guerra. Sansão e Deus é maioria absoluta. Um consagrado e Deus, maioria absoluta. Mas no capítulo 16 tem uma informação. Sansão era tudo de bom.com, mas ele tinha um pequeno probleminha. Ele não resistia à promiscuidade. Capítulo 16 começa assim. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela.
É só um versículo de 1 linha e meia. Mas ele poderia ser escrito muito mais. Nós poderíamos escrever assim: aquele que nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus, aquele que era instrumento poderoso nas mãos de Deus, aquele que veio para derrotar o inimigo, agora está no território do inimigo, contaminando-se com a prostituta e permitindo que o espírito de prostituição entre nele, no lugar onde o Espírito de Deus habita. Sansão foi a Gaza, violou uma prostituta e deitou com ela. Quando o homem se deita com a prostituta, ele se torna uma só carne com ela. O apóstolo Paulo nos ensina isso em Coríntios. Está ensinado isso com todas as letras. Se torna uma só carne. Uma só carne. Não sabeis, 1 Coríntios capítulo 6, está escrito assim a partir do versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta se torna um só corpo com ela? Um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade é contra o próprio corpo. Não sabeis por acaso que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Você não é mais seu. O seu corpo pertence a Deus, o Espírito que está em você é o Espírito Santo. Porque fostes comprado por preço. Agora glorificai a Deus através do vosso corpo. Sansão foi a Gaza, violou uma prostituta, deitou-se com ela. Um abismo chama outro abismo, porque quando um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, vem com um propósito, vem com um ministério escolhido por Deus antes do nascimento, quando ele se contamina com a promiscuidade, sabe o que acontece? Ele vai perdendo o discernimento espiritual. Existe uma balança. A carne luta contra o espírito. Carne, no caso, carne alimentada pela promiscuidade. A capacidade espiritual vai sendo reduzida, por isso que Salomão começa tão bem, constrói um templo para o Senhor, tudo de lindo, à medida que ele foi se envolvendo com aquelas mulheres e chegou a 1000 o número delas. Ele perdeu totalmente o rumo. Ele colocou altares para demônios, aonde deveria adorar o Senhor, porque o discernimento espiritual foi embora. Um abismo chama outro abismo. Dificilmente uma pessoa se envolve na prostituição ou numa visita num site pornográfico e fica só naquilo. Dificilmente. Dificilmente vai começar um contato no celular, uma brincadeirinha que é perigosa, uma palavrinha mais quente. Dificilmente fica só naquilo, daqui a pouco está fazendo foto do seu corpo nu. Dificilmente vai falar só algumas coisas calientes e vai se conformar com uma masturbação atrás de um celular. Na primeira oportunidade vai marcar um encontro, vai deitar, vai se tornar uma só carne. Um abismo chama outro abismo. Sansão deitou-se com a prostituta, tornou-se uma só carne com ela, o espírito da prostituição começa a agir na vida dele. E agora ele quer mais. Versículo 4, depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Sansão afeiçoou-se a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila, outra prostituta. E aí, os príncipes dos filisteus, quantos príncipes? Não sei, mas normalmente eram 12.
Haviam príncipes, nações que sempre escolheram 12 príncipes, 10 príncipes. Era plural, príncipes. Os príncipes dos filisteus, versículo 5, subiram a ela e disseram: persuade e vê em que consiste a sua força, como nós podemos dominá-lo, como vamos subjugá-lo. Se você conseguir isto, cada um de nós vai lhe dar 1.100 ciclos de prata. Veja bem, Dalila é a prostituta da vez. Os filisteus sabem que Sansão está se envolvendo com Dalila. E eles vão a Dalila e dizem a ela: olha, nós vamos enriquecer você. Cada um de nós vai lhe dar 1.100 ciclos de prata se você descobrir no que consiste a força deles. Sabe o que isso significa? Primeiro, que eles sabiam que a força de Sansão era sobrenatural. Que havia um segredo, que havia um mistério, que era sobrenatural, que aquilo não era do mundo natural. A força dele, descomunal, de desbaratar exércitos, de destruir a economia. Sabe o que Sansão fez? Para destruir a economia, ele pegou 300 raposas. Lógico, uma de cada vez. Deve ter capturando, certamente ia capturando e prendendo num viveiro, capturando, prendendo. Quando juntou 300, ele amarrou rabo com rabo. Fez 150 duplas de raposas, 150 duplas. E colocou entre elas uma tocha. E soltou as raposas nos campos dos filisteus. Dá para você imaginar 150 focos de incêndio móveis. Não é um cigarro que é jogado e produz incêndio, como vemos, que destrói florestas inteiras. Não é uma chamazinha aqui que ainda assim propaga-se rapidamente e é difícil apagar. Mas imagine 150 focos de incêndio movendo-se, cada hora queimando no lugar, cada hora iniciando um novo incêndio em algum lugar. Ele destruiu tudo. Acabou com a plantação, acabou com o que já estava colhido, destruiu tudo, incendiou a seara dos filisteus. Então, Sansão era um terror para a Filistia. Eles sabiam que havia uma força sobrenatural. E porque eles sabiam que havia uma força sobrenatural, era impossível aquilo ser coisa de bíceps, de tríceps, de músculos humanos. Eles foram a Dalila e ofereceram cada um 1.100 ciclos de prata. Então, primeira informação, eles sabiam que era sobrenatural, e era. A força era do Espírito Santo de Deus. Segunda informação, eles iam pagar um alto preço para abater Sansão. Para você ter noção de quão alto preço eles estavam propondo para Dalila, quando Sara faleceu, que Abraão comprou um campo para enterrar Sara, ele pagou 400 ciclos de prata para um grande campo para enterrar a sua amada esposa. Cada um ia pagar para Dalila 1.100 ciclos de prata para ela descobrir o segredo de Sansão. Proposta irresistível. Dalila era prostituta, mas não era mentirosa. Ela chegou para Sansão e falou: me conta no que consiste sua força, como é que podem acabar com você. E eu acho que da primeira vez ele achou que era brincadeira dela. Acontece que a promiscuidade faz com que o discernimento espiritual caia. A capacidade de perceber espiritualmente as coisas caia. E ele mentiu para ela: olha, se você me amarrar assim, com tendões frescos, eu fico preso. E ela amarrou ele com tendões frescos, e os homens vieram para dentro da casa dela e ficaram de tocar, e ela gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E os homens escaparam. E aí, então não é brincadeira. Ele devia dizer: eu volto para minha santificação, eu saio desse lugar. Aqui tornou-se um lugar perigoso para mim. Eu estou no território do inimigo, na cama com o inimigo. Mas ele não pensou assim, sabe por quê?
Porque quando o homem está enrabixado, enfeitiçado, seduzido, apaixonado, ele não ouve mais Deus, não escuta mais Deus. E Sansão não foi embora. De novo ela fala para ele, me conta, você mentiu para mim, me conta no que consiste a tua força, me conta. E Sansão mente de novo, e ela amarra ele de novo, e os homens fazem tocar de novo. Vai lá em Juízes capítulo 17, você vai ver. 16, 17. E ele escapa 3 vezes, no final da 3ª vez, ela descobre que ele não vai falar a verdade, sempre ele escapa, porque tendões frescos não prende, fio de tear não prende, prego não prende, nada prende Sansão, nada. Porque nada prende um libertador cheio do Espírito Santo de Deus. Agora você pode estar se perguntando, por que o Espírito Santo não foi embora, se o espírito de prostituição já estava agindo? Porque Deus é longânimo, ele é tardio em punir, ele fica esperando o arrependimento, ele fica esperando o reconhecimento do erro, ele fica esperando que caia em si. Aí aconteceu o seguinte, Dalila começou a fazer manipulação com Sansão, chorar, denguinho, chorinho, mimimi. Ai, você diz que me ama, mas você está me mentindo. 3 vezes você me mentiu, se você me amasse, você falaria a verdade. Ai, você diz que me ama, mas você não está fazendo comigo o que é certo. A manipulação é uma atitude onde você faz o outro pensar que ele é o mal, que você é vítima, e você consegue fazer o que você quer que ele faça, porque você conduz os acontecimentos. A verdade não é que ele é mau e está escondendo um segredo dela, a verdade é que ela quer destruí-lo. A verdade não é 3 vezes você me enganou, a verdade é 3 vezes eu tentei te matar, porque está cheio de dinheiro aí guardado para mim, e eu só vou receber se você morrer. Aí ele conta, é porque eu sou um consagrado, eu sou nazireu. Sabe por que meu cabelo é grande? Porque eu sou nazireu, eu sou consagrado, separado. Dalila faz ele dormir, certamente depois do sexo, e corta o cabelo dele. E o interessante é que quando ela faz a mesma coisa que fez das outras vezes, Sansão, os filisteus vêm contra ti, ele pensa que vai escapar mais uma vez. Os homens que sempre estiveram de tocar estão de novo e agora pegam Sansão. E ele pensa, aqui está escrito assim, Sansão, versículo 20 do capítulo 16. Disse ela, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como antes ou como dantes, e me livrarei, do jeito que eu me livrei as 3 vezes anteriores, eu vou me livrar de novo. Porque ele não sabia que o espírito havia se retirado dele, está escrito aqui. Porque ele não sabia que o espírito havia se retirado dele, ele pensa que vai escapar de novo. Como assim? Um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus para destruir o inimigo, para ser o libertador de Israel, para ser luva de Deus para combater o inimigo. Agora ele cai na mão do inimigo e ele nem percebe que o Espírito Santo de Deus foi embora. Era o Espírito de Deus dentro dele que fazia ele ser forte. Mas agora ele está fraco e não viu que o Espírito de Deus saiu, ele se tornou um homem comum. Normal, a força dele é do músculo agora, não é mais do céu. Não é mais do céu. A força dele agora é do músculo. E no músculo ele não vence 30 homens, no músculo ele não vence 100 homens, 1000 homens. Ah, ele não sabia que o Espírito tinha se retirado dele. O que aconteceu? Furaram-lhe os olhos, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e colocaram-no
numa masmorra para rodar um moinho no cárcere. Aquele que nasceu para libertar Israel do poder dos filisteus. Aquele que teve o nascimento anunciado por um anjo. Aquele que foi escolhido por Deus para levantar de novo um povo livre do inimigo. Está preso. Por que mesmo que Sansão foi preso? Porque não resistiu à promiscuidade. Sansão agora está preso, o libertador está preso. Por que mesmo? Porque não resistiu à promiscuidade. Quando um libertador vai preso, e eu sei que tem muitos libertadores seguindo esse curso, muitas pessoas vieram me inscrever para aprender, para cuidar de vidas, tem chamado de libertador. Quando um libertador vai preso, fica preso na mão do inimigo, quando o inimigo consegue derrotá-lo pelos ardis, pelas ciladas, ele não liberta mais ninguém. Um libertador preso na promiscuidade não tem mais autoridade espiritual para libertar ninguém. Um libertador preso no pecado não tem mais autoridade para cuidar e ajudar pessoas. O inimigo vai se levantar e vai de novo afligir Israel. Só isso já é terrível. O libertador está preso e o libertador não liberta mais ninguém. E o povo que foi abençoado pela vida do libertador, que era um instrumento de Deus na terra, agora vai sofrer de novo. Porque o inimigo vai se levantar com fúria e não vai haver ninguém para batalhar com ele. Mas isso ainda é pouco. Os filisteus resolveram fazer uma festa. Eles queriam se alegrar. E aqui está escrito assim, versículo 23, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. E vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Sansão destruía a terra, multiplicava os mortos. Sansão era o terror dos filisteus, e o Deus dos filisteus entregou Sansão para eles. Calma. Não foi Dalila? Não foi Dalila que entregou Sansão? Por que eles não estão dizendo assim: Dalila nos entregou o nosso inimigo, Dalila deu na nossa mão o inimigo? Por que eles dizem: o nosso Deus nos entregou Dagom, um principado da Filistia? No mundo espiritual existe uma hierarquia, principado é o demônio de mais alta patente. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, no mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, ela não é contra pessoas. Pessoas são usadas pelo diabo. Pessoas são instrumentos nas mãos do diabo. Aquela pobre daquela prostituta Dalila, ela foi apenas um instrumento nas mãos de Dagom. Dagom usou Dalila para seduzir Sansão. Certamente Dalila tinha o sexo mais gostoso que Sansão já havia provado na vida dele. Porque o demônio chamado Dagom, para prender Sansão, ofereceu a ele o melhor prazer que podia oferecer. Satanás faz isso. Satanás usa a promiscuidade para dar prazer para a carne. Espírito de promiscuidade faz com que os sentidos espirituais sejam embotados. O Espírito Santo aguentou até algum tempo, depois não aguentou mais. Como que o Espírito de Deus vai ficar no mesmo corpo onde o Espírito de posição está fazendo a festa? Como o Espírito Santo vai habitar em Sansão?
Se agora é o espírito da promiscuidade que está tomando conta do seu corpo, se deita, se torna um só corpo, transferência de demônios de um para o outro. Como assim? Traz traz Sansão. Dagon nos entregou Sansão. Nós vamos fazer uma festa para Dagon. Nós vamos adorar Dagon. Nós vamos louvar Dagon. Está aqui, louvavam o seu Deus. Vendo o povo, louvavam o seu Deus. Sabe o que é louvar? É adorar, é cantar para ele. Viva Dagon! Dagon é o máximo, Dagon é o maioral. Sansão estava cego, furaram-lhe os olhos, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, colocaram para rodar o moinho no cárcere, trazem do cárcere para a festa para Dagon, o templo de Dagon. A Filistia inteira foi para lá. A palavra diz que tinha gente até no teto, até no alto. Porque todo mundo queria ver o inimigo que Dagon entregou, o inimigo que destruiu tudo na Filistia. Queriam adorar Dagon, queriam louvar Dagon. Quando nós nos reunimos, nós louvamos o nosso Deus. Adoramos o nosso Deus. Quando se reúne o inferno, eles adoram a Satanás. A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. A festa no inferno, quando alguém que serve ao Senhor cai nas mãos de Satanás. Tem uma festa no inferno. É terrível um libertador ficar preso. Mais terrível ainda, ele não poder fazer aquilo que nasceu para fazer. Ele não vai poder cumprir o seu chamado, o seu ministério. Ele está preso. Ele nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus. Nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus. Não vai poder fazer mais. Pessoas vão perecer porque ele não vai cumprir o chamado. Mas ademais, além disso, ele que nasceu para o louvor da glória de Deus, que nasceu para realizar feitos para Deus ser glorificado, agora ele serve pelo louvor da glória do diabo. O diabo é glorificado com a queda dele. A glória que Deus tinha que receber, agora é entregue para Satanás. Louvavam ao seu Deus porque diziam: nosso Deus nos entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, que destruía as nossas colheitas, multiplicava os nossos mortos. Não foi Dalila, foi Dagon. Dalila é apenas um instrumento nas mãos de Dagon, assim como aquelas moabitas gostosinhas que o rei Balaque mandou para o acampamento dos hebreus. Não eram elas. Eram os espíritos de prostituição que estavam dentro delas, que destruíram e fizeram com que a maldição chegasse naquele povo. Sansão estava cego, mas não estava surdo. Eu imagino Sansão ouvindo louvores a Dagon, louvores a um demônio. Eu imagino que na cabeça de Sansão vinha, meu Deus, vinha a memória, desde criança ele escutava a mamãe dele falar: meu filho, nós estávamos sofrendo muito na nossa nação. O inimigo estava vencendo, os filisteus tinham 40 anos de vitória. Aí veio um anjo, meu filho, veio um anjo, falou comigo que você ia nascer. Hoje veio 2 vezes, falou com seu pai também. Falou que você ia libertar Israel. Eu fiquei muito feliz, porque eu sabia o que era libertador. E eu sabia o que uma libertação traria para o povo. Aí você nasceu, cresceu. Eu acredito que quando veio a primeira vitória dele, quando ele derrotou aqueles 30 homens com as mãos e chegou e falou: mãe, sozinho eu matei 30 homens. Eu acredito que a mãe falou: não te disse? Eu não te disse? O anjo falou que isso ia acontecer.
E eu acredito que quando Sansão estava cego naquela festa, naquele templo diabólico, escutando louvores a Satanás, tudo isso veio à memória dele, e ele pensava, eu não nasci para isso, eu não nasci para ficar preso, eu não nasci para estar nas mãos do inimigo, eu nasci para ser um instrumento nas mãos de Deus. E ele orou. Ele orou e ele pediu ao Senhor, me devolve o teu espírito. Me deixa cumprir o que eu nasci para ser. Me deixa cumprir, acabar com os filisteus. Eu vou morrer também. Mas se eu matar os filisteus, eu cumpri o propósito para o qual eu nasci. Me devolve o teu espírito. E Deus devolveu. Deus tem uma segunda chance. Deus é misericordioso. Sansão agora cheio do Espírito Santo de novo. O Espírito Santo é invisível, ninguém viu, ninguém sabe. Sabe que tem um homem cego ali, amarrado em cadeias. Mas ele sabe. Ele não sabia quando o Espírito saiu, porque ele estava preso na promiscuidade até a raiz do cabelo. E o discernimento espiritual dele era zero. Uma pessoa presa na promiscuidade não tem discernimento espiritual. Mas o arrependimento dele, o arrependimento foi eficaz para Deus devolver o Espírito Santo. E agora ele sente de novo. O arrependimento zerou a história, limpou. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento lhe devolve o Espírito, porque Deus foi misericordioso e agora ele sabe que ele tem o Espírito. Ele não sabia que o Espírito foi embora. Ter ou não ter o Espírito Santo, para quem está na promiscuidade, é a mesma coisa. Ele entristeceu o Espírito Santo por vezes, até que o Espírito Santo se foi. E ele não sabia que se foi. Mas agora, arrependido, ele volta a ter conexão com o mundo espiritual da luz. Ele nasceu para ter conexão com Deus, ele não nasceu para ter conexão com Dagon. E era com Dagon que ele fazia sexo, não era com Dalila. Dagon usa o corpo de Dalila para fazer sexo com ele. Dagon não tem um corpo, e para fazer sexo da terra ele precisa do corpo de uma prostituta. É assim que os demônios agem. Deus devolve o Espírito Santo. E aí ele pede para o carcereiro colocar entre as duas colunas que sustentavam o templo. Os templos eram construídos assim, colunas mestres de sustentação. E ali no meio daquelas colunas, ele de novo tem a força do alto, a força do céu está dentro dele. O dunamis do céu está dentro dele, com a força do céu. Ele derruba aquelas colunas, empurra as colunas, derruba. E derruba o templo, e todos morrem, inclusive ele. E ele grita, morra eu com os filisteus. E o texto termina dizendo que ele julgou Israel por 20 anos. E que mais foram os que morreram na sua morte do que os que morreram na sua vida de guerreiro. Ele matou mais naquele dia do que os que matou nas batalhas que batalhou. Eu quero dizer ainda algumas coisas. Sansão precisou morrer para cumprir o chamado. Mas o arrependimento de uma pessoa pelos pecados que tem, e hoje eu estou falando de promiscuidade. O arrependimento faz com que ela tenha uma nova chance. Deus restitui chamados, Deus restitui projetos, não restitui só alegria. Ele dá oportunidade para um recomeço.
Se você que está ouvindo agora esse vídeo escola, essa aula, tem um histórico na sua vida de um chamado, você sabe que tem. Tem gente que está escutando que desde a infância escuta a mãe falar, olha, veio um profeta, falou que você ia ser um homem de Deus, instrumento de Deus, cheio do Espírito Santo. E se aconteceu no meio do caminho essa prisão espiritual de promiscuidade? O que é promiscuidade? Todo sexo fora do leito bendito do matrimônio, sem mácula. Bendito dentre todos, o leito do matrimônio sem mácula. Leito do matrimônio é no casamento, é sexo no casamento, sem mácula, sem promiscuidade no leito do matrimônio, sem pornografia, sem frequentar lugares escusos de promiscuidade, sem sexo anal proibido por Deus. Bendito dentre todos seja o leito do matrimônio sem mácula. Satanás usa muito o sexo para destruir as pessoas. É interessante que jovens namorados e noivos são cheios de desejo na vida sexual, na área sexual, praticam o sexo antes do casamento, contaminam os seus corpos com o pecado da fornicação, esse é o nome. Depois se casam e acaba todo aquele fogo, acaba todo aquele desejo, e daqui a pouco ela está traindo ele está traindo ela, ou então morre o casamento por falta de libido. Mas era tão fogosa, por que agora está gelada desse jeito? Porque o demônio, ele pode fazer as duas coisas. Ele pode trazer um fogo exagerado e ele pode trazer a perda da libido. Pode trazer uma incapacidade sexual total. O vídeo que eu falei sobre aborto, eu não disse algo que eu quero dizer agora. O aborto consentido pelo homem pode gerar uma consequência adicional, que é a impotência sexual. Ele permite que seja abortado seu primogênito. Geralmente os abortos são dos primeiros filhos, ele é jovem. Primogênito na Bíblia é chamado de primícia da virilidade. Primícia da virilidade, Salmo 78, quando fala da morte dos primogênitos do Egito, fala que Deus matou a primícia da virilidade daquele povo. Quando Jacó vai abençoar seus filhos, ele fala para Rubem, Rubem, tu és a primícia da minha virilidade. Primícia da virilidade é primogênito. Olha como que Satanás faz. Ele leva o homem a viver uma vida promíscua. Aí o homem engravida uma mulher, aí essa mulher resolve abortar, ele concorda com o aborto. Quando aborta o primogênito e ele vai entregar para a morte a primícia da sua virilidade. A primícia da virilidade é o primogênito. E ele entregou a primícia da virilidade. Sabe o que acontece? Impotência sexual como consequência. O que começou como um sexo gostoso, promíscuo de fornicação, termina com um homem casado e a sua mulher frustrada, porque agora ele é impotente. Satanás trabalha muito na área sexual, muito. Produz a promiscuidade sexual para gerar filhos bastardos, filhos sem a proteção da aliança do casamento. Produz o adultério para contaminar o leito do matrimônio. Sabe que normalmente acontece? Um adultera e o outro vai adulterar também. Imagina o homem pratica o adultério e aí ele vem e traz para o leito do matrimônio o espírito da prostituição que ele recebeu da prostituta. E ele deita com a mulher dele e ele passa para ela o espírito da prostituição, igual passaria uma gripe. E esse espírito de prostituição começa a trabalhar com ela agora. E daqui a pouco ela trai ele também.
Trabalhamos com casais, quando chega o marido desesperado, porque ganhou lá uma traição. A mulher traiu, ele chega em pânico, desesperado. À medida que vamos evoluindo no acompanhamento desse casal, ele confessa que traiu ela primeiro. Ele trouxe para o leito do matrimônio o espírito de prostituição, de promiscuidade. Ah, queridos, daria para fazer um seminário inteiro, um curso inteiro sobre sexo. Mas nós vamos ministrar um curso para casais e vamos aprofundar esse assunto. Eu quero orar agora com você. Se no seu coração foi gerado um arrependimento ao ouvir esse vídeo, porque você se lembrou do seu chamado, se lembrou da santificação, que um dia se comprometeu a ter com Deus e perdeu isso no meio do caminho. Se você sabe que está preso por causa da promiscuidade, nós podemos fazer uma oração agora e você entregar para o Senhor tudo isso. O que encobre as transgressões jamais prospera, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas você precisa confessar para outra pessoa para que ela possa desligar você no mundo espiritual. Mas nós podemos orar agora para gerar o arrependimento no teu coração. Se você quer, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, te damos graças, Pai, pelo nosso corpo que o Senhor formou para sermos santos e irrepreensíveis, Pai. Te damos graças pela perfeição dos sistemas que temos no corpo e te damos graças porque o Senhor nos comprou por um alto preço e esse corpo agora pertence ao Senhor. Pai, perdoa-nos porque usamos esse corpo, Pai, para fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Pai, não nos permita prosseguir nesse pecado. Que o teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, venha e nos incomode para gerar em nós um profundo arrependimento, Pai. Gerar em nós um desejo de santificação, gerar em nós um desejo de confiar em alguém à nossa volta para abrir a nossa boca e confessar o pecado, Senhor. Para que possamos ser livres dessas amarras de Satanás. Para que possamos desconstruir a herança que estamos construindo para os nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser limpos diante do Senhor, queremos separar o santo do profano, queremos ser imitadores do Senhor como filhos do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, venha com teu Espírito Santo, remova-se em nós, mova-se em nós para não sair de nós, Pai. Não queremos perder o teu Espírito. Não queremos, Pai. Mova-se para não ser removido, Pai, de nós, para não sair de nós. Porque queremos viver uma vida, Senhor, com o Senhor até o último dia da nossa existência. Pai, perdoa-nos porque o chamado ficou para trás. Porque ao invés de servirmos pelo louvor da tua glória, muitos de nós estão servindo pelo louvor da glória do diabo, Pai. Perdão por isso. E ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a encontrarmos, Senhor, uma pessoa para orar conosco e desligar espiritualmente essas ligaduras que construímos com as trevas, para ordenar que os espíritos imundos que vieram para a nossa vida saiam pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Amados, escute bem. Pecados geracionais podemos confessar coletivamente, como fizemos. Pecados pessoais é preciso confessar individualmente. Procure uma irmã em Cristo, procure um pastor, procure um líder. Pastor, procure um colega, um pastor também. Encontre uma pessoa que vai ser a mão de Deus, o instrumento de Deus para usar a chave do reino dos céus e desligar espiritualmente sua vida do império das trevas.
Mas só depois que o arrependimento chega que você pode fazer isso. Confessar pecado sem arrependimento é contar história só. Não vai funcionar no mundo espiritual. O arrependimento precisa vir e esse arrependimento precisa gerar frutos. Frutos de arrependimento. Não peque mais para hoje, agora. Se tem um contato adúltero, tira do celular agora esse contato. Se tem vídeos pornográficos, tira agora. Se tem sites que visita, corta fora. Se está viciado da pornografia da internet, sai do computador pelos próximos 3 meses. Sai. Sai de tudo que vai te levar para ficar preso e assim perder a presença de Deus. Eu sei que você foi tocado por essa palavra. E eu sei que o Espírito Santo pode completar aquilo que eu ensinei. E eu sei que Deus está aguardando ansiosamente que os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Não deixe mais o inimigo te escravizar. Não deixe. Não deixe. Em nome de Jesus. Ok, chegamos ao fim da aula. Lembre-se que perguntas pelo e-mail que você fez o seu cadastro. E depois que terminarmos a 4ª aula desse módulo, estará completo o curso, será a próxima aula. Aí vamos fazer vídeos para responder perguntas. Tantos vídeos quantos forem necessários para a resposta das indagações. E cada vídeo de resposta de pergunta é uma aula rica. Você venha e receba também, mesmo que não tenha perguntado nada, porque vai aprender também. Deus abençoe, até a próxima aula.